Zubeldia achou um jeito do São Paulo jogar e Abel recuperou a confiança do Palmeiras? Esse é o tema do vídeo dessa segunda-feira. Segundo dia seguido, hein? Que vai ter vídeo aqui no canal. Então já peço a sua inscrição, já peço o seu like e depois da vinheta a gente fala sobre isso aqui no YouTube. Salve, salve, rapaziada, sou Henrique Eck, mais uma vez seja bem-vindo a este canal para falar muito sobre futebol brasileiro, assuntos diversos. E nessa segunda-feira iremos falar dos dois clubes de São Paulo, da capital paulista, que venceram neste final de semana. O Tricolor, que bateu o clássico Sansão contra o Santos, e também o Palmeiras jogando fora de casa contra o Fortaleza. Eu sempre gosto aqui de começar falando um pouco sobre o trabalho de um jornalista que tenta um espaço, que tenta, galgar aí caminhos. Então eu peço muito a sua participação, deixando aqui o seu recado, deixando o seu like. Peço também que você me siga nas redes sociais, que sempre tem alguns cortes desse vídeo aqui lá nas minhas redes sociais, tanto no Insta, @IECHenrique, IECK ou então lá no TikTok, que é @iec.henrique, IECK.henrique. Beleza? É sempre esse pedido que a gente tá tentando crescer, jornalista, recém-formado, vamos poder colocar assim, para galgar voos mais altos. Vamos lá falar um pouco sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta, rodada do Brasileirão. Tivemos jogos esse domingo de Páscoa. Espero que você tenha passado bem aí com a sua família. Eu passei sozinho, acompanhando muito jogo, muito futebol. E às 4 da tarde teve Santos e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Santos. O jogo foi no Morumbi e a vitória do Tricolor por 2-1. E é uma vitória importante para o Zubeldia. Enfim, o São Paulo começa a vencer no Campeonato Brasileiro. O Tricolor é uma das 3 equipes invictas desse Brasileirão, mas vinha de 4 empates consecutivos. Então, você fala, não perde, mas também não ganha. O Zubeldia sempre um tanto quanto pressionado no seu cenário, como técnico do São Paulo. Se perdesse um jogo, se perde um jogo, a situação dele ia ficar um pouco mais insustentável, mas ele vence o clássico e vence jogando muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo a gente fala mais pra frente, mas o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. E eu vejo ele achando uma forma desse time jogar. Lembrando que o São Paulo não conta com o Lucas, não conta com o Caleri e não conta com o Oscar. Do quarteto, que por muitos era considerado titular no início da temporada, só o Luciano tem condições de jogo. E para este clássico contra o Santos, nem o Luciano entrou como titular, Então você vê que os 4 principais jogadores do São Paulo não estiveram à frente e o São Paulo começa da forma, começa a se encontrar e ter minutagens os garotos da base que hoje compõem o elenco profissional. Eu vou pegar aqui a escalação para não errar. São Paulo foi a campo hoje com o Rafael, Cedric na direita, os zagueiros Juan, Sabino e o Enzo Dias na esquerda, meio campo com o Alisson, Marcos Antônio, o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, que são os 2 meninos da base, André Silva e Ferreira. Eu poderia falar aqui que eu achei mais um 4-2-4 no São Paulo, mas o Matheus Alves realmente ele jogou como um 10, diferente do que ele vinha apresentando nos últimos jogos do Tricolor, onde até muita gente não criticando o moleque, mas esperando algo parecido com o que ele fez na Copinha. Para esse jogo mais centralizado foi bem legal, porque a gente viu muito o Lucas Ferreira caindo pelo lado direito e o Ferreirinha caindo pelo lado esquerdo. E a mobilidade que o André Silva traz para esse time do São Paulo é muito interessante, completamente diferente da característica do Caleri. No ano passado eu comentava com meu amigo Dunga, que apresenta o programa Bola Mais comigo lá na FM Mauá, de segunda a sexta, que eu falava, cara, quando que o São Paulo vai tirar o Caleri e colocar o André Silva? Que o André Silva sempre entrou bem.
concordo que é outra característica, concordo e sei o tamanho que o Caleri tem pra torcida do São Paulo, mas assim, cara, vai ficar segurando ele até quando? É muito mais parecido com a situação que tá vivendo o Palmeiras, que daqui a pouco a gente vai falar também do jogo do Verdão, mas, pô, teve que o Veiga machucar pra sair do time. O Caleri foi a mesma situação, teve que esperar machucar pra aí sim ele sair do time. Sabe, eu sei que é ídolo e tudo mais, mas o André Silva já tava pedindo passagem há muito tempo mesmo. Então, ele deu uma outra dinâmica, hoje foi na minha visão, um 4-3-3, né? Com o Ferreirinha de um lado, o Lucas Ferreira do outro. O Alves centralizado, o André Silva de centroavante muito móvel. E em muitas partes do jogo, parecia até mesmo um 4-2-4, com o Alisson que dá uma sustentação gigantesca no meio campo. E eu tenho que falar do jogador Marcos Antônio. Que jogador é o Marcos Antônio? Jovem, novo ainda, mas joga uma bola absurda. Daqui a pouco eu falo do primeiro gol, que a fase do Ferreirinha é espetacular, mas a jogada do segundo, né, que o Alves dá o passe, o próprio Ferreirinha fazer o cruzamento pro André Silva, tudo isso não aconteceria se não é uma tomada de decisão importantíssima do Marcos Antônio no campo defensivo. A gente vê muito volante que pega essa bola e já volta pro zagueiro, quer receber lá de frente, vai virar, dá aquela cadenciada no jogo. Com uma finta de corpo, o Marcos Antônio quebrou a marcação do meio campo do Santos e achou o passe pro Matheus Alves num quebra-linhas espetacular. E esse menino já tá pedindo, já pediu passagem, né? Já virou titular do time de São Paulo, mas já tá pedindo muito mais minutagem, muito mais espaço no tricolor. E que partida ele fez hoje. Que partida. Ia falar que ia comentar do primeiro gol, mas, cara, chovendo molhado, né? Ferreirinha. O que uma crítica construtiva não faz com o ser humano, hein? Quinto gol dele, se eu não me engano, é em 5 jogos? 5 ou 4 jogos, hein? Aqui eu não peguei os números, mas são 5 gols. O cara ficou 9 meses sem jogar. E como essa mudança da dinâmica do São Paulo realmente, que hoje abriu mão dos 3 zagueiros, sei que a torcida do Tricolor gosta muito do esquema de 3 zagueiros, é um sistema consagrado, né, para a equipe do São Paulo. Mas com a mudança, como o Ferreirinha cresceu, hein, cara? Como o Ferreirinha voltou a ser aquele Ferreirinha do Grêmio, né, quando surgiu. Eu lembro até mesmo alguns jogos que ele fez na Libertadores com o Grêmio, não a que ganhou, mas alguns jogos de Libertadores que o Grêmio tava vindo bem, chegando ali em quartas, semifinais. Sempre gostei do futebol do Ferreirinha e olha, ele tá voltando a ser aquele jogador que ele era. Baita partida do camisa número 11 do São Paulo. Eu vou falar rapidamente do Santos antes de ir para o Palmeiras, né? Porque assim, jogou bem contra o Galo. E é um ponto interessante de a gente tocar. O Santos ganhou do Galo mesmo com a lesão do Neymar. Sim, mas o Santos constrói o placar ainda com o Neymar em campo. Depois que o Neymar sai aos 30 minutos, o Santos apresentou quase nada de futebol. E olha que o Neymar, ele sente, né, a lesão já aos 15 do primeiro tempo. O Neymar quase segura 15 minutos contra o Galo pra depois sair. Então, é um time muito dependente, é um time que realmente o meio-campo não cria, não arma. Hoje até o Roleiser tentou, né, alguma coisa diferente, principalmente no segundo tempo, onde o Zubeldia errou muito e recuou o seu time muito cedo. E o Santos deu uma crescida na segunda etapa. O pênalti é inexistente, o pênalti que o Tiquinho converteu, na minha opinião, é inexistente. Mas o Santos deve muito futebol. Tá, né, com o auxiliar aí, o César Sampaio como treinador, não sei até quando. Diferente dos outros times como o Corinthians, o Grêmio, que estão sem treinadores, mas a gente já vê movimentação no mercado. Eu não consigo ver essa movimentação no mercado da equipe do Santos. E o presidente tá achando que tá tudo bem, né? O presidente, pra ele, tá tudo na paz, tá tudo tranquilo. Fala que o sinal de alerta do rebaixamento não tá ligado, que o Santos não pensa nisso.
tá muito parecido com o discurso do ex-presidente. Aqui o torcedor santista chama de inominável, né? O Rueda. Tá um discurso parecido. O Santos tem que ficar ligado, cara. Tem que ficar ligado. Não só na questão do Neymar, se ele vai renovar, se não, se ele ainda volta jogar com a camisa do Santos. É um time que com ele em campo vai brigar por título? Não. Vai brigar por Libertadores? Não. Com o Neymar hoje no Santos, o Santos continua brigando para não cair. Só que sem ele, a briga vai ser muito mais complicada. Falei que ia falar rapidinho do Santos, hein? Que aqui você sabe, é vídeo curto, é vídeo rápido, é vídeo dinâmico. E eu tenho que depois fazer esses cortes picadinhos na rede social. E eu vou falar também da vitória do Palmeiras. Verdão venceu fora de casa, mais um jogo fora de casa. Lembrando que o Palmeiras é o líder deste Campeonato Brasileiro, hein, meus amigos? É o líder deste Brasileirão. São 13 pontos até aqui e também é uma das 3 equipes invictas no Campeonato Brasileiro. Hoje, jogando com o Fortaleza, foi a campo com um time muito parecido, né, do que venceu o Internacional. O Palmeiras teve 3 jogos com viagens longas fora. O Palmeiras saiu de São Paulo, de Barueri, no último sábado. Na quarta, jogou contra o Internacional no Sul. Beleza, pô, vai, uma viagem aí de 2 horas, São Paulo para Rio Grande do Sul. Legal. Saiu do Rio Grande do Sul, não voltou para São Paulo. Foi direto para Fortaleza, que já é uma viagem de umas 3 horinhas, né, do Sul para Fortaleza. E sai de Fortaleza, vai jogar no meio de semana, vai jogar na quinta-feira contra a equipe do Bolívar, lá na Bolívia. Então é mais uma viagem longa. O Abel falou que ia dar uma dosada, né, nos seus jogadores. E por isso ele colocou até 2 mudanças. O Aníbal Moreno, o Emi Martins, que entrou no lugar do Aníbal Moreno. E o Flaco Lopes, que foi titular hoje no lugar do Vitor Roque. O resto do time foi o mesmo. Ele teve que mudar, né, alguns jogadores. Tirou o Facundo, tirou o Estevão no segundo tempo, Felipe Anderson, Richard Rios. Então teve aí as mudanças na equipe do Verdão, que abriu o placar com o Facundo, que vem jogando bem, hein? Facundo é um jogador que, desde o clássico contra o Corinthians, né, nessa sequência boa que o Palmeiras vem tendo, desde a vitória contra o Corinthians, o Facundo teve jogado bem, já fez gol contra o Internacional e abriu o placar hoje também. E a outra grande ação do Palmeiras foi o Flaco Lopes, que perdeu o lugar para o Vitor Roque. O Vitor Roque ainda não conseguiu marcar gol com a camisa do Palmeiras. E hoje o Flaco teve calma, teve tranquilidade. O que tem jogo que a gente sabe que o Flaco não tem essa tranquilidade para escolher o melhor ângulo, escolher a melhor movimentação para fazer o gol. Hoje ele foi muito bem numa jogadaça do Estevão. Acho um passe também quebrando as linhas, pegando o Flaco Lopes de frente. E ele com muita tranquilidade bateu no canto do goleiro da equipe do Fortaleza, do João Ricardo, e fez o 2-0. Depois do 2-0, o Palmeiras também parou de jogar. Eu não vou falar que foram as modificações do Abel, porque ele precisou rodar o elenco hoje, e a última só que ele fez uma mudança estrutural na equipe, ele tirou o Estevão, colocou o Naves, aí já tava também com... Foi um pouco depois do primeiro gol da equipe do Fortaleza, né? O gol do Davis, se eu não me engano, já tava com mais de 30 minutos já do segundo tempo. Então ele fez só uma mudança realmente estrutural na reta final de partida. Mas o Palmeiras não jogou. As mudanças que alteraram isso? Não, mas o Palmeiras realmente parou de jogar e já vinha parando de jogar antes dessas substituições, né? Tanto é que saiu o gol do Daverson um pouco antes das últimas 3 mudanças. Porém, o espaço que deu e a liberdade que a zaga, com os 3 zagueiros, né, que terminaram a partida de hoje, que foi o Naves, o Gustavo Gomes e o Mikael, deram principalmente para os laterais da equipe do Fortaleza. O Pikachu, cara, o Pikachu ele é embaçado mesmo, né? O Pikachu, cara, é uma pena esse cara não ter jogado em time de maior expressão. O Fortaleza é um time grande, gigantesco no cenário do Nordeste, mas é um time de maior expressão aqui no Rio, São Paulo, jogou no Vasco, numa época que o Vasco estava muito mal. Mas é um jogador muito interessante e ele que faz o cruzamento, né, quando sai o pênalti para a equipe do Fortaleza, já na última bola do jogo praticamente. O Lucero, que hoje foi banco, e como eu gosto também do Vojvoda, né, tirou o Davi Luiz para colocar o Lucero, ele tira um dos zagueiros, o primeiro atacante na reta final, ele vai pra cima, ele
buscava e via os espaços para tentar o empate. O Lucheiro pegou a bola, foi bater o pênalti e hoje o Everton cala a boca de muita gente. Faz uma defesa de pênaltis que há tempo a gente não via. A torcida do Palmeiras reclama que o bracinho de jacaré e tudo mais. Mas hoje ele foi fundamental para manter o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Fundamental. Defesa aos 48 do segundo tempo, cara. Sair para um goleiro é algo que ganha moral e eleva a moral, com certeza, de todo o grupo. E como eu disse, o Verdão fica na liderança, tá com 13 pontos e agora é líder isolado, né, do brasileiro. Porque o Flamengo empatou na rodada com o Vasco, era o time que estava empatado em 10 pontos. Fica com 11, o Palmeiras agora sobe a 13, tem a Libertadores no meio de semana. E antes da parada do Super Mundial, antes das perdas que o Palmeiras terá, principalmente do Estevão, né? Eu quero ver o que vai ser do Verdão depois que o Estevão sair. Porque o moleque chama a responsa, o moleque segura a bola. Claro, o Palmeiras tem um elenco interessante. Eu falei mesmo da própria questão do Veiga, que não vinha bem, machucou, perdeu o espaço, tá se recuperando. E neste momento eu não vejo ele voltando pro time titular. Será que quando o Estevão sair é ele que vai assumir? Mas são características diferentes. Então eu quero ver como que também vai ser esse Verdão pós o Super Mundial, mas isso é papo para outros vídeos. Beleza? Gravando esse vídeo no final da noite de domingão. Espero que o seu feriado tenha sido bom. Segunda ainda é feriado, hein? Eu postando esse vídeo aí lá por volta do meio-dia. Se você estiver almoçando comigo, dá um salve por aqui. E é feriado hoje também, então que você aproveite aí mais um dia de descanso pra você, beleza? Eu vou aproveitar, minha família viajou aqui, eu tive que ficar por conta do jogo que eu trabalhei no sábado, hoje chovendo muito aqui na região de Santo André, onde eu moro, não quis pegar a estrada, então vou esperar a família voltar e também passar esse resto de feriadão com eles. Faça isso também com a sua, beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, deixa o like, deixa o comentário, compartilhe com quem você quiser e vamos juntos. Até a próxima, valeu!